Bom, de volta aqui ao nosso programa, não é? Duas coisas que o público está perguntando através do Twitter, que os advogados do Bola, porque ainda são advogados do Bola, apesar de terem abandonado o plenário, querem saber qual o benefício dele com essa atitude de vocês ontem, no que ele pode ter sido beneficiado? Ou ele é que vai pagar um preço por isso, ficando ainda mais tempo na prisão, até um novo julgamento ser marcado entre janeiro e abril do ano que vem, e nessa expectativa toda de qual vai ser o destino dele? Ô, Sônia, benefício nenhum ao nosso constituinte. Prejuízo, então? Prejuízo para a defesa, que é pro bono, prejuízo para ele, que aguardará mais tempo, ansioso até que venha o julgamento. A defesa simplesmente fez valer por nossa coragem, nossa atitude e porque estávamos abraçados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Quer dizer, ganhar tempo para vocês é uma expressão que não faz sentido. É perder o dia. É isso que a gente ficou pensando. Para se ter uma ideia, desculpe a interrupção, Imagina. mas para se ter uma ideia, gastamos nós aqui, tanto em pecúnia quanto em tempo, deixamos as nossas atividades e ficamos por quase uma semana e meia sem atender os nossos clientes voltados tão somente em estudar esse processo. É por isso, porque somos diligentes, é que existiam 35 questões de nulidade para serem apresentadas, sendo que 30 delas mais ou menos arrazoadas em nossas reuniões e 5 naquele dia. Seu telespectador precisa saber que no último momento, a magistrada, tirando não sei de onde desse Código de Processo Penal de Contagem, extirpou os jurados que participaram do último julgamento de Marcos Aparecido e o absolveram. Mas nisso ela estava certa, Não, gente, mas nós precisamos... é esquisito. A gente, Sônia, iremos escrever o Código de Processo Penal de Contagem. Não seria de qualquer maneira. Eu acho que é melhor se ele inova as pessoas. Uma coisa tem que ficar bem clara. Uma coisa tem que ficar bem clara. O jurado que participou do julgamento anterior, outro feito. Isso. Ele pode participar de novo julgamento do mesmo réu? Em outro caso. Sim, desde que seja um processo diferente. O que ele não pode fazer, o que não pode acontecer, é o jurado que participou do julgamento anterior, seja naquele julgamento que condenou ou absolveu, participar de novo julgamento do mesmo processo. Entendi. Naquele julgamento em que o Marcos Aparecido foi absolvido, a vítima se chamava Rogério Novelo. Esses 7 que absolveram Marcos Aparecido, eles estavam ontem lá no plenário de julgamento e poderiam ser sorteados para o julgamento da vítima, se é que é vítima, porque trabalhamos aqui com o desaparecimento de uma pessoa, Elisa Samúdio. Então, na jurisprudência, na doutrina, pelo que nós estudamos, eles podiam sim. E simplesmente é legal, mas é imoral. Não seria uma coisa mais limpinha, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de suspeita? Mesmo porque não foi unânime a votação. Porque a opinião pública não aceita isso de uma forma Deixa eu tentar explicar assim. um negócio. Romero Neto comparou a opinião pública, e Romero Neto foi um dos maiores baluartes do Tribunal do Júri, a uma prostituta. É horrível isso. A opinião pública é uma prostituta, na opinião de Romero Neto. Mas não é aquela prostituta que se vende a lasciva alheia por conta da necessidade de sustento da prole, não. É aquela mensalina que se entrega à luxúria própria. Eu quero andar de joia, eu quero andar com um carro mais novo. Então, há uma diferença no meretrício entre uma coisa e outra. A opinião pública, quando vai julgar, Sônia, acaba holofote, acaba a pressão externa, é a consciência do jurado, o argumento da acusação, o argumento da defesa. Então, essa questão, a opinião, eu estou me lixando com a opinião pública. Uma pena, viu, doutor Quaresma? É uma pena, porque eu acho que ninguém ouve o povo desse país. Se a justiça não tem credibilidade junto ao próprio povo, ela deixa de ser justiça. Eu acho que quanto mais idôneo for um júri, quanto menos suspeitas ele possa despertar na população, porque é para isso que a justiça existe, é para todos nós como um povo, eu acho que seria mais honesto. Então, nesse ponto, eu achei que ela acertou. Eu
jogo da tem lixo defesa, pra opinião dentro da Sônia, defesa do o Marcos porquê que a Aparecido. juíza acertou? Não, Porque dentro da ele defesa, explicar, sim, nós é coadunamos. importante a gente colocar Há o quem porquê. coaduna também com esse posicionamento. Claro, Eu, por que exemplo, isso? eu acho que a opinião pública, ela não deve interferir porque o Conselho de Sentenças dos Jurados são É livres. outra coisa. Mas Agora, que você se lixar a pra opinião pública não pode. merece um respeito, merece. Total, Por quê? nós Primeiro, somos o nosso porque nós povo. estamos inseridos e vivemos dentro dessa opinião pública. Exatamente. A opinião pública A faz parte credibilidade do é nosso tudo, dia a dia. é tudo. Faz parte do povo brasileiro. Então ela merece respeito. Agora, antes de uma opinião pública, nós, operadores de direito, a magistrada, o promotor, vocês têm o preparo nós de vocês, precisamos tá? nos ater à lei. Mas, doutora, eu queria A lei. explicar o Com porquê que a certeza. doutora Marixa dispensou 7 testemunhas. Existe Daqui um a motivo pouquinho. que eu queria explicar.